Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um ano de atividade do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, no ano de 2022. Esse é o nosso 20º ano de reuniões ininterruptas, sendo que após 2014 nós temos as reuniões todas gravadas no nosso website. Ou seja, temos 8 anos de reuniões gravadas no nosso website. E nos últimos 2 anos em português e espanhol. Então, é uma vitória muito grande conseguir manter essa atividade científica durante 20 anos. E o ano que vem, 2023, em março, nós vamos fazer 20 anos de fundação do nosso grupo. E nossa ideia é organizar um grande evento científico na área de genética e genômica do câncer, patrocinado pelo Latin America Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Eu queria começar agradecendo ao nosso tradutor, o Nelson, que gentilmente está nos fazendo hoje uma cortesia para a tradução para o espanhol. Sem ele, hoje a gente não teria essa tradução. Então, Nelson, muito obrigado pela sua cortesia. Não poderia deixar de agradecer de público a sua gentileza. E nós já temos aí hoje na nossa audiência, pessoas de vários países da América Latina. Tem a Angie Melissa Herrera, temos a Marisa Acosta, a Patrícia Esperon, lá do Uruguai, temos o Héctor Echevarria, temos a Emília, nossa amiga Emília Modoro Pinto, lá dos Estados Unidos, que está aí também. Temos a Karim Álvares, do Chile. Ou seja, tem gente aí de toda a América Latina. E também agradecer o Pablo, né, Pablo, que vai abrir a nossa atividade de 2022 com um tema que ele escolheu, que eu achei muito interessante, e eu acho que vai ser do interesse de todos essa apresentação. Então, nós vamos fazer a apresentação, provavelmente em 2 partes, né, Pablo? Porque a gente não vai conseguir fazer num dia só. O Pablo deu uma abordagem muito interessante ao tema. Então, a gente vai fazer com calma, sem pressa, explicando os detalhes, como o Pablo gosta, né, Pablo? E quando chegar entre 45 e 50 minutos de reunião, nós vamos encerrar, porque hoje o Nelson, nosso tradutor, ele está sozinho, sem a Estela, então ia ficar muito longo se a gente passasse desse tempo. Então, Pablo, por favor, o Pablo é médico geneticista, nosso colaborador assíduo nas reuniões do grupo e entende muito do assunto que ele vai falar hoje. Né, Pablo? A palavra está com você. A gente vai fazendo uma apresentação informal e a gente vai tirando dúvidas e conversando aí durante a apresentação. Muito obrigado, viu, Pablo, pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Benedito, por mais essa oportunidade de apresentar aqui no LAGET, né? Sempre um prazer estar falando aqui com vocês. E então é uma honra para mim começar o ano de 2022. E eu escolhi um tema bastante interessante que tem tudo a ver com a oncogenética, porque, como nós veremos, diversas proteínas que participam dessa via, vou até compartilhar já aqui o slide. Então, diversas proteínas que participam dessa via são proteínas que, quando alteradas, vão aumentar aí o risco de câncer nesses indivíduos, né? E a via que eu vou falar hoje é uma via extremamente importante, que é a via da recombinação homóloga, né? E eu vou dar uma abordagem, um enfoque
bem molecular e, de vez em quando, parando para falar um pouco sobre a clínica das respectivas síndromes e das respectivas proteínas. Então, vamos começar aqui. Então, o nosso tema hoje principal é a recombinação homóloga, né? E falando um pouco das síndromes hereditárias quando ocorre a deficiência desse mecanismo por alguma alteração de uma proteína dessa via. Tá? Então, eu sou o Pablo, sou médico geneticista, e hoje, então, vamos falar sobre a recombinação homóloga. E nem preciso falar da importância desse tema, porque ele é um mecanismo central no reparo de mutação no DNA. E hoje, né, para quem faz oncologia, quem faz oncogenética, quem é da área, vê que cada vez mais medicações, tratamentos, terapias estão tendo enfoque baseado nas proteínas que funcionam, que trabalham nesta via. Bom, então, a gente sabe que a manutenção da estabilidade genética de um organismo é necessária à sobrevivência, né? Então, a estabilidade genética ela requer não apenas um mecanismo extremamente preciso para replicar o DNA, então aqui, né? Então, gerar cópias fiéis, né, do DNA na replicação, mas também é necessário um mecanismo, né, para corrigir as diversas lesões que vão ocorrendo com o DNA ao longo da vida, né? Então, para as células de um organismo, é importante que você tenha um mecanismo fiel de replicação do DNA para que as células filhas tenham exatamente a mesma informação, ou seja, que elas herdem exatamente a mesma informação, né? E também um mecanismo que corrija as alterações, né? As lesões que vão acontecendo com o DNA ao longo da vida. Tá? Então, a gente sabe que se essas lesões que ocorrem ao longo da vida, elas se perpetuarem, essas células, esse tecido, esse organismo, obviamente, sofrerá e isso vai levar a uma incompatibilidade da vida a curto e longo prazo, né? Então, a gente sabe que o DNA ele está exposto aos mais diversos agentes, né, causadores de lesões, e aí, incluindo moléculas que o próprio metabolismo celular produz, como os radicais livres, né, os superóxidos, né, que vão oxidando as moléculas, que vão reduzindo as moléculas, a exposição à irradiação ultravioleta, que é um dos principais fatores mutagênicos e que leva, aí, por exemplo, ao câncer de pele, que é o câncer mais comum, câncer de pele, as radiações ionizantes, a exposição química, que a gente está nessa vida moderna exposto a todo momento, né? Principalmente quando a gente ingere produtos industrializados, conservantes, corantes, emulsificantes, acidulantes, e até mesmo hoje, né, com o aumento do uso de agrotóxicos, até mesmo na ingesta aí de verduras, frutas, legumes, né? Então, a gente está exposto aí à exposição química, além do ar poluído, né, dos agentes também inalatórios, tabagismo, enfim. E a própria replicação, né? Então, o próprio ato de replicação do DNA pela DNA polimerase, a gente sabe que a DNA polimerase é uma enzima que ela também
ao participar do processo de replicação, ela comete erros, né? Por exemplo, ela comete um erro a cada 1000 pares de bases, né, processados. Então, o próprio ato de replicação do DNA também gera erros. Então, o nosso DNA, né, o DNA que está dentro das nossas células, eles a todo momento sofre lesões, né? E, obviamente, que o nosso material genético ele precisa ter uma maquinaria de reconhecimento, né, e de correção desses erros, porque senão a vida, principalmente a vida multicelular, né, ela seria praticamente inconcebível se não houvesse esses mecanismos de reconhecimento e de reparo que vão, então, levar a uma ativação, né, das proteínas que vão regular o ciclo celular, principalmente aquelas proteínas que atuam nos checkpoints celulares. Você vai ter proteínas que vão atuar em ativação transcricional, ou seja, moléculas que vão ser necessárias para a promoção da correção vão precisar ser transcritas, né? Você vai ter, então, os mecanismos de reparo do DNA propriamente dito, né? E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, principalmente da recombinação homóloga, tá? E se aquela lesão não for corrigida, ou seja, se ela não passar por um controle de qualidade e a célula, por assim entender, que essa lesão não pode se perpetuar, né, para as células descendentes, então é acionado um mecanismo, né, que vai levar, então, à apoptose da célula, ou seja, a célula vai ser, então, encaminhada à sua morte programada, tá? Porque é melhor uma célula com danos irrecuperáveis sair do contexto do que ela continuar se perpetuando, né? E o que nós vamos ver, e o que a gente vê no nosso dia a dia, é que realmente as células cancerígenas, as células de um tumor, elas simplesmente fogem, né, desses mecanismos regulatórios e de correção, né, com o propósito de se perpetuar e de se replicar, né? Então, ela consegue inibir esses mecanismos de reconhecimento, de correção, de parada do ciclo celular para dar mais tempo à célula de se programar, e ela foge também da morte celular programada, né? Bom, para vocês terem uma ideia, dezenas de milhares de alterações ocorrem a cada dia no DNA de uma célula humana. Quer dizer, então, o DNA de uma única célula humana, ela, todos os dias, sofre milhares e milhares de lesões, de alterações genéticas, que são causadas pelo calor, como a gente falou, por moléculas metabólicas, por irradiações, por exposições a substâncias ambientais, né? E o nosso mecanismo de reconhecimento e de reparo dessas alterações, ela é tão bem evoluída, né? Tão bem aperfeiçoada, que menos de 0,02% de todas essas mutações, essas alterações, elas se acumulam, né, na nossa sequência de DNA. E o restante, então, é eliminado com uma eficiência impressionante pelo sistema de reconhecimento e reparo do DNA, né? Levando-se em conta, essa taxa, né, de acúmulo de mutações, ela é perfeitamente aceitável, levando-se em conta que
apenas 5% do genoma, né, do nosso DNA, é que realmente tem sequências codificantes, certo? Então, a gente sabe que a grande maioria dessas mutações que se acumulam no DNA, elas ocorrem justamente nessas regiões que nós chamamos de regiões não codificantes, né? Ou seja, extragênicas do DNA. Então, com isso, o organismo ele consegue ter uma sobrevivência por um determinado período de tempo, né? Que no nosso caso seria mais ou menos de 70, 80, 90 anos. Né? Então, você consegue perfeitamente viver aí os seus 70, 80, 90 anos sem apresentar grandes problemas, porque a gente tem um mecanismo eficiente de reparo do DNA. Bom, e a importância do reparo do DNA é evidenciada pelo enorme investimento que as células fazem, né, nas enzimas que realizam o reparo. Então, a gente sabe, veja só, que uma grande porcentagem da capacidade codificadora do nosso genoma, ela é dedicada a produzir proteínas, enzimas, que vão participar de reparo do DNA. Então, veja que daqueles 5% do nosso material genético que realmente tem sequências codificantes, né, de proteínas, ou seja, que realmente está lá o código genético, uma grande parte é dedicada a genes que codificam proteínas que participam do reparo do DNA, tá? Porque isso é fundamental para a existência, para a sobrevivência de um organismo, seja ele unicelular ou multicelular como nós. Tá? Então, sem dúvida, e lógico, eu acabei de falar que se uma célula por dia sofre milhares e milhares de lesões, ora, se você não tem um sistema de reconhecimento e reparo de DNA eficiente, você realmente não tem você tem uma incompatibilidade, né, vital aí. Uma das coisas que a gente tem que perceber, uma das vantagens do DNA, e essa é uma das características que fez com que o DNA se tornasse a molécula, né, que forma o nosso material genético. Né? Então, de todos os tipos de moléculas, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, é o DNA que foi selecionado pela evolução para se tornar a molécula que irá formar o material genético dos seres vivos. Por quê? Porque o DNA ele tem uma estrutura de dupla hélice, e isso é perfeitamente adequado para o reparo. Por quê? Porque se eu tenho uma alteração em uma dos filamentos dessa dupla hélice, ora, eu tenho a fita oposta, a fita complementar, que tem a informação para a correção da fita lesada. Né? Então, o DNA, em forma de dupla hélice, né, com os seus filamentos complementares, ela é uma molécula que ela é estruturalmente adequada para o reparo, porque uma serve de cópia para a outra. Portanto, quando uma das fitas é danificada, a fita complementar possui uma cópia intacta da mesma informação, sendo normalmente usada para restaurar a sequência nucleotídica correta na fita danificada. Então, está aqui a estrutura do DNA clássica que todos nós sabemos, né? Então, a gente sabe que um filamento é complementar o outro. Essa é uma das principais características do DNA, dos ácidos nucleicos, quer dizer. Então, e por isso que é o DNA e não o RNA, que é o material genético presente
nas células de todos os seres vivos, né? Tirando aí alguns vírus, né? E é por isso que esses vírus que têm como material genético o RNA, eles são vírus altamente mutagênicos. E daí, o exemplo clássico, aqui que todo mundo já viu, é o coronavírus, né? Por que o coronavírus, o vírus da influenza, tem uma capacidade tão grande de gerar variantes, né? Porque eles são vírus onde o material genético é de RNA filamento único. Então, se você tem uma alteração genética desse filamento, você não tem um filamento complementar que vai servir de molde para reparar a lesão, né? Muito bom. Muito bem. Bom, então, as células, elas possuem múltiplas vias para o reparo do DNA, tá? Então, não existe uma única via que a célula utiliza para reparo do DNA. Então, as células, elas, ao longo da evolução, foram desenvolvendo múltiplas vias de reparo, tá? Usando uma gama, né, de enzimas. Cada via de reparo, ela é efetiva para recuperar o DNA dependendo do tipo de lesão, né? Então, existem vários tipos de lesões, vários tipos de mutações que ocorrem com o DNA, e para cada tipo de alteração, você utiliza uma via de reparo, né? E, às vezes, dependendo da lesão, você tem várias vias simultâneas para reparo. Você pode usar uma via ou outra, dependendo da lesão. As 4 principais vias de reparo de alterações genéticas é o reparo por excisão de bases, né? A segunda via é o reparo por excisão de nucleotídeos. A terceira via é a ligação de extremidades não homólogas. E a quarta via, e a mais eficiente de todas, é a recombinação homóloga, que é utilizada principalmente para reparar lesões no DNA que nós chamamos de quebra de fita dupla, tá? E é sobre a recombinação homóloga que nós vamos falar hoje. A recombinação homóloga, ela é um mecanismo molecular fortemente regulado. Então, como nós vamos ver a seguir, esse mecanismo de correção, de reparo de DNA, ele é um mecanismo que envolve dezenas de proteínas, dezenas de enzimas com as mais diversas funções, tá? Essencial, a recombinação homóloga é essencial para manter a integridade genômica contra as quebras de fita dupla do DNA em uma ampla gama de espécies. Então, veja, esse é um sistema tão importante de correção de lesão de DNA, ou seja, de quebra de fita dupla de DNA, que ela é uma via que ela é conservada ao longo da evolução. Então, ela é uma via que é encontrada desde bactérias, né? E uma das bactérias mais estudadas com essa via é a Escherichia coli, né? Passando por leveduras, que são já células eucarióticas unicelulares, até o ser humano, até o humano. Então, provavelmente, o que acontece? Se você não tivesse uma via, um mecanismo de reparo de quebra dupla de DNA já em bactérias, provavelmente a gente não conseguiria evoluir, a evolução não conseguiria chegar até seres multicelulares. Então, para que a evolução ocorresse até formas complexas de vida, você primeiro teria que desenvolver um mecanismo muito bem ajustado, né, de reparo de filamento de quebra dupla. Tá? Então, é por isso que você encontra esse mecanismo em praticamente
todos os seres vivos. Né? Muito bem. E aqui, para vocês terem uma ideia, veja, as diversas proteínas que participam do mecanismo de recombinação homóloga, você vê que essas proteínas são encontradas na levedura, né, e em humanos, que a gente nota que praticamente todas as proteínas, né, todos os genes, né, são realmente encontrados tanto em leveduras quanto em humanos. Tá? Sendo que em humanos você ainda encontra algumas genes que você não encontra em levedura, obviamente pelo processo evolutivo, quer dizer, conforme você vai evoluindo e você vai tornando os seres cada vez mais complexos, você vai realmente por mecanismos genéticos evolutivos, como a gente pode perceber aqui a duplicação gênica, né? Você vai tendo, então, o surgimento de vários genes parálogos, né? Ou seja, genes que compartilham um gene ancestral comum. Tá? Muito bem. Então, a gente vê aqui diversos genes que nós vamos falar a seguir, que são encontrados tanto em humanos quanto em leveduras. Então, a recombinação homóloga na levedura Saccharomyces, né, por exemplo, ela é catalisada por proteínas codificadas por genes do grupo de epistasia RAD52. Então, veja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse mecanismo de recombinação homóloga, né, ele é um mecanismo que utiliza diversas proteínas, e essas proteínas, no mecanismo evolutivo, vieram de uma única proteína ancestral. Então, todos esses genes, eles vieram de um único gene ancestral. E esse gene ancestral, por sinal, ele não tinha, por princípio, a função de reparar alterações, lesões no DNA. Na verdade, esse gene tem como função primordial a replicação do material genético. A gente vai ver que a maquinaria da recombinação homóloga utiliza muitos genes, muitas proteínas, que vêm de proteínas que a sua função primária era de participar do processo de replicação do material genético, que esse é o objetivo central do material genético. O material genético tem por objetivo central, por finalidade central, fazer cópias de si mesmo, fazer cópias, se replicar. Né? Então, os genes que participam da recombinação homóloga, inicialmente, eles têm uma função de participar do processo de replicação. E, lógico, com o passar do tempo, né, e com o aumento da complexidade, esses genes passam a ter outras funções que não a replicação, né, a partir de um processo de duplicação e variação, né, e você começa a ter, então, um grupo de genes que tem domínios em comum, né, como essa grande família da RAD, do gene RAD, da proteína RAD, né? E óbvio que esses genes, por compartilharem domínios em comum, por vierem de um ancestral comum, um gene, né, uma proteína pode alterar a função da outra. Né? Então, isso é epistasia. Tá? Então, a gente vê aqui a RAD50, a RAD51, né? Outra coisa que é importante já frisar aqui é que uma mesma proteína que participa da recombinação homóloga, ela pode receber diversos nomes. Então, isso é muito comum você chamar, por exemplo, a mesma proteína na levedura com um nome diferente na célula humana. Né? Então, um dos exemplos aqui é essa proteína XRS2, que é uma proteína que a gente vai ver mais para frente. XRS2 é o nome desse gene na levedura, mas o seu parálogo, né, é no gene humano, né, no genoma humano, é o NBS1 ou NBN. Tá?
Então, é a mesma proteína, só que dependendo de qual organismo ela está, ela é chamada de nomes diferentes, até mesmo porque essas proteínas, esses genes, foram sendo descobertos, né, em laboratórios diferentes, em universidades diferentes. Então, cada universidade, cada laboratório chamava os genes descobertos, as suas descobertas, pelo nome que eles queriam, quer dizer, não era unificado, né? Essa nomenclatura não era unificada. Então, é muito comum, a gente vai ver nos artigos, e aqui mesmo na aula, que uma mesma proteína pode ter 2, 3, 4 nomes diferentes. Tá? Muito bem. Uma outra coisa que é importante frisar é que o reparo ele é rápido e de alta fidelidade. Então, é óbvio, quando você tem uma quebra de filamento duplo do DNA, isso não, essa alteração, essa lesão, ela não pode demorar para ser reparada, né? Então, esse mecanismo ele é extremamente rápido e de alta fidelidade. Para que isso aconteça, vão ser necessários dezenas de enzimas atuando, tanto no reconhecimento da lesão, quanto no recrutamento de outras enzimas para o reparo, tá? E sendo que esse reparo tem que ser altamente fidedigno, ou seja, não pode acumular alterações, mutações, porque senão isso, obviamente, como a gente já falou, isso seria incompatível com uma vida a longo prazo num organismo multicelular. Tá? Opa, aqui. Variantes patogênicas, então, da linhagem germinativa nos genes que vão participar da via de recombinação homóloga, compreendendo pelo menos aí 10 genes, mas a gente vai ver que existem muito mais genes, mas esses 10 genes são genes que, reconhecidamente, quando você tem uma variante patogênica germinativa, elas vão aumentar o risco para que o indivíduo desenvolva câncer ao longo de sua vida, né? Então, a gente vai falar muito do BRCA1, BRCA2, do ATM, do BARD1, do BRIP1, do SHEC2, do NBS1, do PALB2, RAD51C, RAD51D. Nós vamos ver como cada uma dessas proteínas participam do mecanismo de recombinação homóloga e, quando elas estão alteradas, os riscos de síndromes e de predisposição hereditária ao câncer que elas vão levar. Tá? Então, a gente sabe, e uma coisa que é muito interessante nesse mecanismo de recombinação homóloga, é que os principais tipos de câncer que estão envolvidos é a mama, o ovário, a próstata, o pâncreas, né? Então, esse mecanismo de recombinação homóloga, embora esteja presente em todas as células do organismo humano, né? Mas a gente sabe que quando você tem uma alteração germinativa em um desses genes, você tem um risco maior de desenvolver câncer principalmente nesses 4 órgãos, né? Esse é um mistério que ainda ninguém conseguiu encontrar uma resposta. Por que esses 4 órgãos são os principais quando você tem uma alteração na via de recombinação homóloga? Bom, o reparo por recombinação homóloga, então, ele é um mecanismo molecular essencial para manter a estabilidade genômica, como a gente já viu, principalmente atuando nas quebras de fita dupla do DNA, tá? Ou nas lesões que paralisam as forquilhas de replicação. Então, esse tipo de lesão, as quebras de filamento duplo do DNA, eles acontecem a qualquer momento no ciclo celular, na fase de G1, na fase S, na fase G2, e, obviamente, como a gente já viu, esse reparo tem que ser rápido, imediato. Então, o processo de recombinação homóloga, ele vai sofrer algumas modificações na sua via, quando essas lesões elas acontecem fora da forquilha de replicação. A gente sabe que a replicação do DNA ocorre na fase S, na fase de síntese do ciclo celular, ou durante a fase de G1 ou G2, né? Então, você pode ativar
vias diferentes da recombinação homóloga. Então, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é uma via central comum, né? A via mais comumente aí entendida pelos pesquisadores. Uma característica fundamental da recombinação homóloga, também conhecida como recombinação geral, é uma troca de fitas do DNA entre um par de sequências de DNA do dúplex homólogo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que a recombinação homóloga ela tem uma característica fundamental. Você precisa de um par de filamentos de dupla hélice para que ela ocorra. Pode ser tanto a cromátide irmã durante a replicação do DNA, ou pode ser o filamento de DNA do cromossomo homólogo, ou seja, do outro par cromossômico. Tá? Então, essa é uma característica fundamental da recombinação homóloga. É que, para que ela aconteça, além de você ter todo um mecanismo molecular complexo para que realize esse sistema de reparo, você tem que ter o outro filamento, o filamento molde, tá? O outro dúplex, que pode ser, então, a cromátide irmã ou o outro filamento do outro cromossomo homólogo, né? Do outro par de cromossomo homólogo, certo? Muito bem. Outra coisa que é muito interessante a gente mostrar aqui é que a recombinação homóloga também é importante para o aumento da variação genética dos seres vivos. A recombinação que ocorre lá na mitose para gerar gametas, né, com variações genéticas. Então, esse processo de recombinação homóloga que serve para reparar quebras de fita dupla do DNA, utilizando o outro dúplex de DNA homólogo, ou a cromátide irmã, também é um mecanismo muito semelhante e que várias proteínas também participam daquela recombinação homóloga durante a mitose, para gerar variação genética dos gametas e, com isso, aumentar a variabilidade de indivíduos na espécie, né? Então, você veja que, olha como a seleção natural, por assim dizer, ela é inteligente, porque é um mecanismo molecular complexo que é utilizado tanto na replicação do DNA, quanto no processo de reparo, quanto no processo de variação genética dos gametas. Quer dizer, você vê que a genética ela utiliza basicamente os mesmos mecanismos, os mesmos genes, lógico, com algumas diferenças, mas para exercer diversas funções diferentes, importantíssimas no processo de evolução. Quais são elas? Ora, replicação, sobrevivência através de reparo de lesões e variabilidade genética. Quer dizer, então, veja que nós estamos diante de um mecanismo molecular fundamental para a vida, né? E é justamente por isso que ele é tão conservado entre as espécies. Bom, então vamos falar então da recombinação homóloga. Então, didaticamente, eu montei essa didática aqui para ficar mais fácil a compreensão da recombinação homóloga, né? A gente pode, então, separar, né, classificar a recombinação homóloga nessas etapas, para ficar mais fácil o entendimento. Então, qual que é a primeira etapa da recombinação homóloga? É justamente a detecção de locais danificados, ou seja, das lesões de fita dupla, pelo complexo de proteínas chamado mRN. Tá? Então, a gente vai ver como que esse complexo é formado e como ele funciona. Depois que você tem a detecção, o reconhecimento da lesão, você tem o recrutamento de proteínas para os locais do dano do DNA.
uma outra coisa que é importante a gente entender, imagine a gente dentro de um núcleo celular, dentro do núcleo. O nucleoplasma, ele é um caos de tantas moléculas, de tantas enzimas, tá? Presentes e que estão a todo momento se chocando uma com as outras ou se chocando com o DNA. Então, quando a gente fala recrutamento, é porque você tem umas centenas de enzimas ali do lado das lesões que, por choque, vão reconhecendo esses danos. E quando elas reconhecem e se firmam, se agregam ao DNA, outras proteínas vão se chocando e vão reconhecendo domínios e começam a se agregar, né? Então, esse recrutamento de proteínas ao local do dano. Então, primeiro você reconhece, depois você recruta. Depois você vai ter a ativação dos checkpoints de dano ao DNA. Então, a gente vai ver que o ciclo celular ele é praticamente parado, né? É um arrest, ele para, tá? E para quê? Então, você tem o tempo necessário para a correção do dano. Então, a gente vai ter a ativação do checkpoint, que leva à parada do checkpoint, principalmente entre G2 e M, porque a célula não pode entrar em mitose com alteração, com lesão, tá? Então, esse é um checkpoint fundamental no ciclo celular, porque é ali que vai ser determinado se a célula vai entrar em apoptose ou se ela vai prosseguir para a mitose, levando à formação das suas descendentes, das suas células descendentes, né? A formação do complexo tripleto-chave, né, da recombinação homóloga, que é o BRCA1, PALB2 e BRCA2. O recrutamento de uma proteína importante chamada RAD51 pelo complexo BRCA1, PALB2, BRCA2, tá? Então, através desse complexo, como a gente vai ver, é recrutada a RAD51 e a RAD51 vai formar, então, um núcleo filamento, tá? Chamado RAD51 Single Strand, né? DNA, ou seja, DNA de filamento único, porque é através desse núcleo filamento, então, que haverá o ataque, a invasão do filamento de DNA lesado a filamento complementar do DNA homólogo, né, do filamento duplo homólogo. Então, essa é uma etapa interessantíssima aí da recombinação homóloga, que a gente vai ver com mais detalhes também. Depois, a síntese do DNA, usando o DNA homólogo como modelo, como molde, né? E aí a gente vai ver a formação do loop D, do D-loop, né? Da alça D, traduzindo. E, por fim, o término em resolução e dissolução da lesão, né? do DNA novo formado. Tá? Então, essas são as etapas. Oi. Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ela pergunta para a gente se a recombinação homóloga ocorre na prófase 1 da meiose, nas células germinativas. Ah, que maravilha, hein, de pergunta. É lógico, a recombinação homóloga, ela ocorre na prófase 1 da meiose, tá? E ela ocorre ainda quando a mulher, olha, na mulher e o homem, no homem ocorre a todo momento depois da puberdade, mas na mulher, olha que interessante, ocorre na prófase das células primordiais, que vão levar as células germinativas, mas ocorre ainda na fase embrionária. A mulher ainda nem nasceu e já está ocorrendo a recombinação homóloga nos futuros gametas dela. E essas células germinativas, elas ficam estacionadas em prófase 1, desde o embrião até quando essa mulher vai entrar em ovulação. Olha só que coisa maluca, tá? E só quando a mulher entra em ovulação é que então acaba todo o ciclo da meiose 1 e da meiose 2 formando o óvulo, né, o oócito. E isso é a explicação. Então veja que a célula germinativa da mulher permanece em
em prófase 1 durante anos e anos e anos, tá? Em recombinação homóloga, ou seja, no famoso crossing over, né? E isso é a explicação por que mulheres com mais de 35 anos têm um risco maior de ter crianças com síndrome de Down com aneuploidias, tá? Por quê? Porque esses cromossomos permaneceram por tantos anos em recombinação homóloga na prófase 1, que quando ocorre o mecanismo, né, volta ao mecanismo de término da meiose, você pode ter erros de disjunção dos cromossomos homólogos, levando, então, a uma maior ocorrência de aneuploidias, como é a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, né? Então, é isso mesmo. Então, a recombinação homóloga, ela ocorre na prófase 1 da meiose. Tá? Obrigado, Pablo. Respondeu, Vanessa, a sua pergunta? Respondeu? Vamos lá. Ela não escreveu aqui ainda. Ela agradeceu você pela resposta. Obrigado. Bom, então vamos lá. Então, acho que já estamos indo para quase 40 minutos, né, de apresentação. Mas olha só que interessante aqui, só para mostrar então as etapas da recombinação homóloga. Então eu tenho aqui, né, a lesão do meu filamento duplo, então meu double strand broken, né, minha quebra de filamento duplo, certo? Rapidamente então essa lesão é reconhecida pelo complexo mRN, tá? Uma em cada lado, certo? Bom, esse complexo mRN, então, vai recrutar proteínas para o local da lesão, sendo aqui o tripleto BRCA1, PAU-B2 e BRCA2, né? E aqui a gente vai falar com mais detalhes, tá? Então, que você vai, então, ter ativação de ATM, CHEK2, BRCA1, PAU-B2, BRCA2. O BRCA2, então, vai carrear a proteína efetora RAD51, na qual ela formará núcleos filamentos, que vão atacar o outro heterodúplex homólogo. Então, eles vão ter que achar a sequência homóloga, né? E, com isso, fazendo a síntese do filamento novo, tá? Fazendo, então, a resolução da lesão, tá? Então, a gente vai ver todo esse processo em detalhes moleculares. Tal. Então, vai ser uma coisa bem interessante. Bom, então vamos começar pela primeira etapa. O passo inicial, chave da recombinação homóloga, é a detecção dos locais danificados pelo complexo mRN. E esse mRN, essa sigla, vem justamente das 3 proteínas que formam esse complexo, tá? Chamado de MRE11, tá? Que é o Meiotic Recombination 11. O RAD50, o R vem de RAD50, tá? De recombinação, ou seja, de Radiation Sensitive. E a terceira proteína que participa desse complexo mRN é o NBS1 em humanos, e nas leveduras ela é chamada de XRS2. Então, esse tripleto aqui forma grande parte do complexo mRN, e cada proteína tem uma função dentro desse complexo, né? Então, a função da proteína MRE11, né, ela tem a função de reconhecer o local lesado. Por quê? Porque ela é uma exoendonuclease. Tá? O que quer dizer exoendonuclease? Bom, as exonucleases são enzimas que quebram as ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos através de uma ponta
de uma ponta sobressalente, ou seja, uma ponta que está solta. Tá? Então, ela reconhece o DNA pela ponta dele, que está quebrado. Então, quando você tem a lesão do filamento, né, da quebra dupla do filamento, você expõe o carbono 3' né, ou 5', tá? Fazendo com que as enzimas reconheçam essa extremidade do DNA solta, tá? E comece a degradar esse material genético. Então, essas enzimas que degradam o material genético, a sequência, né, nucleotídica, através da extremidade, elas são chamadas de exonuclease. Ok? Diferente das endonucleases. As endonucleases, elas quebram as ligações fosfodiéster de um filamento não quebrado. Então, você não precisa ter as pontas soltas do seu filamento para que essa enzima degrade as ligações fosfodiéster que se encontram no interior do filamento. Então, essas são as endonucleases. Então, a proteína MRE11, ela tem uma função, obviamente, aqui, no contexto exoendonuclease, e ela, obviamente, é a primeira enzima que reconhece a lesão, porque ela reconhece a extremidade que está lá solta. Está solta, né? Muito bem. Junto com a MRE11, vem a RAD50, tá? Que a função dela é justamente de regular a MRE11, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela tem uma função de ATPase, a RAD50. Ela tem uma função de ATPase, tá? Mas não só de ATPase. A gente vai ver que a RAD50 se encontra com a RAD50 da outra extremidade, fixando os dois filamentos quebrados. Os dois filamentos quebrados. Tá? E a terceira proteína é a NBS1, que vem do Nimega. Nimega, aqui, Nijmegen, é uma cidade da Holanda, né? Nijmegen é uma cidade holandesa, aonde foi descoberto, né? Essa síndrome, esse gene, tá? E aí levou o nome da cidade de Nijmegen. Em português, chama Nimega. Interessante. Tá? O outro nome também do NBS1 é o NBN ou nibrina. Ok? E essa proteína ela é muito importante porque ela vai recrutar e ativar a ATM, que é uma proteína importantíssima também no processo de recombinação homóloga. Pablo, Oi. nós estamos aí com o nosso tempo chegando no final. Você quer encerrar para continuar na próxima, para explicar a partir daí o recrutamento pelo complexo MRN? Eu acho que é muito interessante isso aí, porque uma das coisas mais importantes, né, no processo da recombinação é o reconhecimento. Isso, E exatamente. a gente parte desse ponto na próxima reunião do GET. O que você acha? Por mim não tem problema, porque o melhor está por vir. O mais interessante está por vir. Até agora foi a introdução. Não, mas eu acho que é muito interessante essa introdução para colocar no contexto da importância desse mecanismo de reparo dentro da evolução das espécies, né? Muito conservado, né? Como você falou muito bem, é conservado desde a levedura, né? Até o ser humano, né? O bichinho que faz a cerveja e o pão tem o mesmo mecanismo que a gente, né? Então, é muito interessante você pensar sobre isso em termos de tempo, né? Quantos milhões de anos se passaram e o mecanismo está lá. Está lá por quê? Porque os que sobreviveram são aqueles que têm o mecanismo funcionando, porque os que não tiveram não sobreviveram, né? Então, isso mostra a importância da recombinação homóloga. E só para a gente encerrar, eu queria... achei muito interessante o que você falou do mistério dos 4 órgãos com câncer, né? Que é ovário, mama, próstata e pâncreas. Por quê, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz também e
Eu acho que todo mundo que trabalha com oncogenética, né, e esses genes da recombinação homóloga, a gente fica se perguntando, né, por quê? Qual a característica que leva a uma especificidade maior para alguns órgãos, né, Pablo? Então, eu vou passar a palavra para você encerrar, agradecer ao Nelson pela tradução. Nós estamos chegando aí a 50 minutos, Nelson, como a gente combinou. E na próxima reunião já fica marcado para todos que estão nos assistindo hoje, para a gente começar a partir do recrutamento das proteínas do complexo mRN. A Bianca Duque está agradecendo você pela excelente aula, viu, Pablo? Você tem uma didática muito legal, acho que você pega o assunto de uma maneira didática, simplificada, e vai entrando na complexidade do assunto, que faz com que a gente vá se embrenhando no assunto de uma maneira natural, e aquilo vai se tornando mais simples para os mortais, né? Que não trabalham com a área específica da genética como você trabalha. A Milena também está mandando um abraço para você, para prosseguir na próxima reunião. A Emília Modoro Pinto também está achando muito legal você fazer essa introdução no assunto, que é complexo e que mostra a importância na evolução das espécies. A Emília, todo mundo conhece, uma grande pesquisadora brasileira que está lá nos Estados Unidos já há algum tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Mantivemos o tempo todo aí mais de 30 participantes, viu, Pablo? Muita gente da América Latina, praticamente todos os países da América Latina aí participando. Estão todos convidados aí para a primeira reunião do mês de abril. Pablo, a palavra é com você e você encerra. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham gostado. Realmente, né, a gente tem que ir devagarzinho, explicando todos os detalhes, porque senão, obviamente, é um assunto muito complexo. E o que eu posso falar para vocês, então, é que não percam a próxima, né? Porque o melhor ainda está por vir, que é a correlação da parte toda molecular com as síndromes, com os cânceres, né? A função de cada uma dessas proteínas, que eu gosto muito, né? Eu sou suspeito para falar, porque isso para mim é o grande êxtase, né? Da genética. Então, essa correlação molecular com o fenótipo, com a clínica, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que a gente aguarda vocês na próxima reunião do LA-GET. Muito obrigado, Dr. Benedito, e um bom final de semana. Obrigado a todos. Obrigado, Pablo. Obrigado, Nelson, Jefferson, todo mundo que nos ajudou na reunião de hoje. Um abraço.